Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Está começando o Ciência e Existência. O conhecimento ancestral dos povos originários do Brasil pode ajudar a ciência tradicional a enfrentar os desafios das mudanças climáticas? Esse questionamento tem impulsionado pesquisas que aliam o saber das comunidades indígenas ao conhecimento científico sobre meio ambiente, numa busca por soluções mais sustentáveis. No programa de hoje, eu converso com o Vitor Félix, mestre e doutor em Ciência do Solo. Também recebo a Cristina Caldas, diretora do Instituto Serrapilheira, e no vídeo, Rafael Raimundo, professor do Departamento de Engenharia e Meio Ambiente da Universidade Federal da Paraíba. Muito obrigada aos três pela presença aqui no Ciência e Existência. É uma felicidade receber vocês. Eu queria começar perguntando para o Vitor. Vitor, você é um rapaz indígena da etnia potiguar, né? E a sua ideia é mostrar que o conhecimento indígena tem tanto valor quanto a ciência tradicional, né? Eu queria que você me explicasse como que eles podem andar juntos e como que o teu projeto mostra isso. Por favor. Muito obrigado. Sou da etnia potiguara. Potiguara, desculpa, isso, falei errado. Etnia potiguara. Isso. Eu acho que o pano de fundo da minha pesquisa é justamente o entendimento, a compreensão de que existe uma ciência que a gente pode chamar de ciência ocidental, construída historicamente, e que ela tem um marcador, né, muito forte de como que se deu essa construção dessa ciência. Regional, um marcador de gênero, e talvez tudo isso tenha servido para explorar e suprimir outras formas de conhecimento, outras formas de construção de conhecimento. Eu acredito que minha pesquisa tem muito esse pano de fundo, né, e vai de encontro a ele, mostrando que existem outras formas de produzir conhecimento e existe uma área específica que é a minha, de solo, né, o estudo dos solos, pode dar caminhos, né, acessar essas outras formas de conhecimento, como eu tenho feito. E aí os povos ligados aos seus territórios, povos indígenas, constroem esses conhecimentos, passam esse conhecimento de geração em geração, e eu acredito que a gente tem como acessar eles e fazer um diálogo, né? E a gente quer promover esse diálogo em pé de igualdade, né, com os diversos tipos de conhecimento, tanto esse conhecimento dito ocidental, como o conhecimento popular, tradicional, incluindo o conhecimento indígena. Você, como um especialista em solo, o que você aponta assim, como os maiores desafios nessa área? O desafio, sobretudo, existe toda uma resistência à abertura dessa ciência feita nas universidades e instituições de pesquisa para outras formas de conhecimento. Então, o desafio principal é esse, levar outras formas de conhecimento para dentro das instituições de pesquisa e de produção de conhecimento científico, né? É fazer essas estruturas de pesquisa e de produção de ciência, considerar que existem outras formas de fazer ciência e que, juntos, poderemos avançar na produção de conhecimento e na busca de soluções por desafios como os desafios climáticos que a gente vem passando. Ok, obrigada, Vitor. Deixa eu ouvir um pouquinho a Cristina. Cristina, o Vitor e outros pesquisadores, eles foram selecionados numa chamada pública exclusiva, né, para negros e indígenas aqui no Brasil. Essa chamada foi uma parceria do Instituto Serrapilheira com a FAPERJ. Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente como funciona o Instituto Serrapilheira e como é essa parceria com instituições públicas, no caso a FAPERJ, por exemplo. Como é que se dá essa parceria? Bom, primeiro, muito obrigada por estar aqui. É uma oportunidade de contar mais sobre o Serrapilheira e de entrar mais profundamente nessa pauta de aproximação, né, que o Vitor já falou, da ciência indígena com a ciência que é feita na academia.
Então, uma pauta muito importante para o Serrapilheira, então queria só registrar que é importante para a gente estar aqui. Bom, o Serrapilheira é um instituto privado sem fins lucrativos de apoio à ciência. Nós começamos em 2017, a partir de uma doação de uma família, né, que compôs um fundo patrimonial, com esse desejo bem genuíno de apoiar a boa ciência brasileira. Então, nós começamos, já estamos completando 8 anos de atuação esse ano, com algumas frentes de ação. Apoiar, no caso do apoio à ciência, nossas ações são voltadas a apoiar jovens cientistas, ou que acabaram de entrar na universidade como professores, ou que ainda são pós-doutorandos, como é o caso do Vitor, né, que está buscando essa posição acadêmica. Atuamos também em jornalismo científico e em um programa de formação quantitativa em ecologia. Essas são as 3 frentes do Serrapilheira. Eu vou dar um pouco de contexto, porque no programa de ciência, que é o que eu dirijo e que é o que é responsável por essa chamada exclusiva para pós-docs negros e indígenas, só para dar um contexto de como chegamos até essa chamada. Nós começamos o Serrapilheira, as ações de apoio à ciência do Serrapilheira, apoiando esse grupo de jovens que já tem posição acadêmica e que entraram nas universidades, acabaram de entrar como professores e precisam de apoio para aquela primeira etapa de consolidação do seu grupo de pesquisa, de suas pesquisas independentes. Então, a gente começou com esse grupo específico, né? Então, dando recursos, um volume significativo de recursos, com alta flexibilidade, alta autonomia, um convite a fazer pesquisas arriscadas e por aí vai. O que aconteceu ao longo dos anos, Fernanda, foi que assim, a gente sempre, o Serrapilheira, muito embora tenha nascido com o valor de diversidade na ciência, assim, abraçando e deixando claro que é importante reconhecer que estamos num país que é diverso, com diferentes etnias e tal, enfim, como acolher essa diversidade como parte do valor do Serrapilheira. O que acontecia que era muito frustrante para a gente é que sempre que a gente terminava um processo seletivo, as pessoas que estavam mais presentes, que apareciam, né, enfim, no final do processo seletivo, eram normalmente homens brancos e muitas vezes do Sudeste, assim, que é o... Então a gente falou, essa chamada é ótima, nós adoramos os cientistas que nós apoiamos, estão fazendo pesquisas incríveis. Agora dá para realmente testemunhar a consolidação de novas áreas de pesquisa no Brasil em função do nosso apoio, mas sempre ficava assim aquela, poxa, esse Brasil é muito mais mega diverso, socialmente, bioculturalmente diverso. O que o Instituto que nasceu com esse valor da diversidade, o que mais podemos fazer, além de outras ações que a gente já vinha direcionando? Então surgiu essa ideia de fazer uma chamada voltada a pós-doutorandos, ou seja, pessoas que ainda não entraram efetivamente na academia, mas que naquela janela que elas já são doutores, já estão prontos para assumir, né, uma posição como professores ou pesquisadores de institutos, mas vamos fazer isso olhando para a questão da subrepresentatividade na ciência. Então, falando especificamente de pessoas negras, indígenas, na área de ecologia. Então, isso tudo porque, como parte da minha atividade no Serrapilheira, junto com os meus colegas que trabalham comigo, nós visitamos todo mundo que a gente apoia, né? A gente visita nas universidades, nos institutos de pesquisa, e nas áreas que o Serrapilheira apoia, que é ciências naturais, matemática e ciências da computação, eu até hoje encontrei pouquíssimos professores negros nessas posições e indígena eu nunca encontrei. E eu acho isso assim escandaloso, né? É escandaloso. Então o Brasil tem essa diversidade cultural e biológica enorme. Teve esse apagamento histórico, né, como o Vitor mencionou antes, desses saberes que são há milênios sendo criados e gerados nos territórios, e a academia simplesmente não olha para isso com devido valor, né? Então, esse foi o motivo de nós termos chegado até a esse programa de conceber uma chamada exclusiva para ecólogos negros e indígenas. E o que foi muito interessante foi que nós abordamos como primeira instituição para ser parceira do Serrapilheira a FAPERJ, e que foi muito importante na época, porque eu costumo dizer, o presidente, assim, saudações a quem tem coragem, porque o presidente da FAPERJ, à época, teve bastante coragem, foi a primeira vez que foi feita uma chamada exclusiva para um grupo que foi historicamente excluído da produção de saber.
Então, nós fizemos isso em parceria com a FAPERJ, de modo que a FAPERJ paga as bolsas e parte dos recursos para pesquisa, e o Serrapilheira paga outra parte dos recursos para pesquisa, coloca essas pessoas em rede, oferece treinamentos, dá visibilidade, dá possibilidade para o Vitor, por exemplo, escrever artigos para a Folha de São Paulo, e aí começa a ter visibilidade para a ciência que ele está produzindo, né? Então é uma das estratégias para passar a colocar essas pessoas como protagonistas na produção de conhecimento, né? E não apenas como objetos de estudo. E tem outras parcerias da Serrapilheira com instituições públicas ou essa foi pioneira? Essa foi a primeira que nós fizemos um acordo maior com o CONFAP, que é o Conselho das Fundações de Amparo à Pesquisa, mas assim, para a chamada exclusiva, nós fizemos inicialmente com a FAPERJ, na primeiríssima versão. Na segunda edição, nós fizemos com a FAPERJ, com a FAP do Pará e a FAP do Mato Grosso do Sul. E agora, na terceira edição, estamos fazendo com a Fundação de Amparo à Pesquisa da Bahia. Então, essas são as principais parceiras nessa chamada exclusiva. Para a nossa chamada regular, para professores que já têm posição, né, acadêmica, como eu falei no começo, aí sim são várias outras fundações que nós temos parcerias, como a FAP de São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas e por aí vai. Interessante. E essa chamada em que o Vitor foi selecionado, foram quantas pessoas? Então, nós tivemos, muito boa a sua pergunta, Fernanda, porque quando nós lançamos essa chamada, a principal crítica que o Serrapilheira recebeu de muitas pessoas, assim, são pessoas que estão no sistema de fomento há bastante tempo. Eu ouvi de várias pessoas, você não vai encontrar essas pessoas não existem, e elas existem, né? O Vitor está aqui. Então, nós recebemos 129 propostas, 6 de pessoas indígenas, ou seja, ainda é muito pouco representativo, né? Mas a gente falou, mesmo que existam poucas pessoas, é importante valorizá-las neste momento e traçar estratégias para que aumente esse número de pós-doutores, ecólogos, negros indígenas atuando nesse tema que é tão central para o mundo atualmente, né? Enfrentar as mudanças climáticas e a perda de biodiversidade e esse caos que vivemos atualmente. Então, recebemos 129 propostas, iríamos selecionar apenas 8. Como a qualidade foi muito maior do que a esperado, nós conversamos com a FAPERJ, conseguimos apoiar 12 pessoas e o Serrapilheira apoiou por fora mais 3. Então, no final das contas, os não existentes, na verdade, foram 15. 15 pessoas e o Vitor é um deles. E o Vitor é um deles. Que bacana. Bom, deixa eu ouvir um pouquinho o Rafael, que está aqui no Zoom com a gente, né? O Rafael, que está lá na Paraíba e veio participar com a gente aqui pelo Zoom. Rafael, você é biólogo de formação, né? E você tem algumas parcerias com o Vitor, que eu queria que você falasse. A sua pesquisa, ela olha para as conexões entre natureza e sociedade, o que você chama de redes socioecológicas. Eu queria que você explicasse esse conceito para a gente. Por favor, seja bem-vindo ao Ciência e Existência. Obrigado pelo convite. Quero explicar esse conceito de redes socioecológicas, trazendo esse tema da minha pesquisa que investiga os territórios como redes complexas. Para um exemplo cotidiano, a gente pode pensar numa rede de transporte de uma cidade, né, que também é uma rede complexa, que envolve metrô, ônibus. E qualquer mudança em uma linha pode ter consequências muito boas ou consequências não tão boas. Então, uma rede, ela tem muitos elementos que estão conectando. Estão conectados por fluxos, né? No caso de passageiros. A minha pesquisa, nessa ideia de redes socioecológicas, é trazer esse mapeamento de redes, de fluxos, de conexões, para estudar o território. Então, os diferentes elementos que formam um território, as florestas, as aldeias, os rios, os roçados, as cidades, têm diferentes tipos de conexões, de fluxos econômicos, de fluxos ecológicos, conexões sociais, né? Relações de parentesco, conexões políticas. Então, quando eu falo estudar a complexidade do território, significa mapear essas diferentes camadas de interações que são o funcionamento de uma região, né? E a gente tem essa pesquisa aqui no litoral norte da Paraíba, que é o mesmo território onde está o povo potiguara. Temos 33 aldeias potiguara aqui, são 3 terras indígenas que formam esse território, e o nosso campus está situado ali, né?
E esse território tem fragmentos florestais, alguns dos principais fragmentos florestais aqui do norte da Floresta Atlântica, e tem assim um mar de cana-de-açúcar, e a gente está estudando como pegar esse território que é extremamente fragmentado do ponto de vista biológico e também cultural, né, da memória, das relações entre as aldeias, e a gente promover então essa engenharia de redes que reconecta biodiversidade e cultura, buscando colocar a biodiversidade e cultura no centro desse projeto de uma bioeconomia regional que vem trazer soluções aí para a sustentabilidade. Rafael, me explica onde é que a pesquisa do Vitor se conecta com a tua. Eu estava explicando então esse mapeamento do território como uma rede complexa, e isso é bastante novo, né? A gente está trabalhando aí numa fronteira da ciência acadêmica, e esse projeto também é apoiado pelo Instituto Serrapilheira, né? Eu tenho esse apoio, assim como o Vitor. E a gente faz esse mapeamento do ponto de vista das nossas categorias, da nossa ecologia acadêmica, dos nossos conceitos econômicos, mas também faz esse mapeamento, né, começando aqui na Paraíba e também com um grupo no Amazonas, a partir dos conceitos e categorias indígenas de paisagem. Então, assim, a gente traz outras dimensões, né? Nas cosmovisões indígenas, os elementos das paisagens têm outros tipos de interações, né, que envolve a dimensão imaterial. Então, como se chama o Aimaçã, os encantados, as entidades que estão relacionadas às florestas, aos lagos, aos rios, né? Esses lugares têm gerência, né? E a gente precisa compreender como é que essas relações se estabelecem na cultura indígena, para a gente poder efetivamente ter esse diálogo, né? Entender como que as comunidades se relacionam com os diferentes elementos da paisagem, para a gente poder falar de esquemas de governança e estratégias de conservação e restauração da paisagem, da biodiversidade, que considere também a importância cultural que os lugares têm para as comunidades indígenas. Então, essa é a conexão. A gente também faz esse mapeamento da complexidade a partir das epistemologias indígenas. Então, partindo das categorias, dos conceitos e da própria compreensão de como aquele território funciona. Então, da perspectiva indígena. E aí, buscando efetivar esse diálogo em pé de igualdade a partir dessas diferentes compreensões da complexidade da paisagem. Obrigada, Rafael. Vitor, você quer falar um pouquinho sobre isso? Sobre a tua pesquisa, a tua metodologia, como é que ela se conecta aí com esse pensamento do Rafael? Sim, eu acho que até complementa um pouco o que eu tinha falado antes dos desafios, né, que você perguntou. De como promover esse diálogo, né, e que eu falei que o desafio era justamente que as instituições aceitem a nossa forma, a forma das populações produzirem seu conhecimento, que é diferente, como o Rafael bem falou. Existe uma cosmologia envolvida, existe uma espiritualidade envolvida na prática, né, que gera esse conhecimento, na experiência, então na ligação com o território. E aí, as instituições de pesquisa baseado em evidências, né, e coisas palpáveis, na maioria das vezes. E aí, como é que a gente promove esse diálogo? No meu caso, com o bem natural solo, eu consigo ter um elemento físico, prático ali, que para os povos indígenas, na sua maneira de lidar com ele, tem envolvimento espiritual, cosmológico, né, e uma série de complexidades que talvez a ciência tradicional não, ou melhor, convencional, não conheça ou tenha um pouco de receio de acessar, né? Então, o solo em si, eu consigo, através dele, demonstrar um pouco dessa dimensão também não palpável que existe dentro das comunidades indígenas. Então, olhando para isso e tudo que está envolto a isso dentro de um povo indígena e dessa produção de conhecimento, a gente consegue fazer uma espécie de tradução, né? E essa tradução, ela é das duas pontas, né? Digamos assim. E aí a gente justamente se conecta com a pesquisa do professor Rafael nesse sentido, né? De colocar
à disposição, né, esse repertório de conhecimento, tendo o solo ali como um dos elementos possíveis, né, de promover esse diálogo. Vitor, a gente vai continuar no segundo bloco. Agora eu vou fazer um intervalo rapidinho. Ciência e Existência já volta, não sai daí. Olá, estamos de volta com Ciência e Existência e no programa de hoje conversamos sobre pesquisas que aliam os conhecimentos indígenas sobre o meio ambiente com a ciência tradicional. Vitor, você fala no seu estudo sobre a necessidade de considerar populações indígenas nas tomadas de decisão. Isso me chamou muita atenção, nas tomadas de decisão sobre solo e meio ambiente. Queria que você falasse por que isso é tão importante. Isso é muito importante porque existe uma intervenção, né? O Estado tem um poder de intervenção muito grande e, historicamente, essa intervenção ela é feita, na grande parte das vezes, de forma errada, porque ela justamente desconsidera esse saber das comunidades indígenas, dos povos indígenas, em seus territórios. Então, são políticas que estão desalinhadas com o conhecimento desses povos. E esse conhecimento está profundamente ligado ao seu território. Então, ele conhece em detalhes o seu próprio território. Então, não tem por que não considerar primeiramente esse conhecimento quando se vai pensar em fazer qualquer intervenção, qualquer política pública direcionada a esses territórios. Então, ainda hoje, né, esse conhecimento não é considerado, tanto nas tomadas de decisões políticas, quanto também em relação a pesquisas dentro desses territórios. Uma coisa que vem mudando muito é o fato da nossa entrada dentro das instituições de pesquisa, né, como a minha. Então, nos dar voz, né, como povo, ser cientista, né, e tentar justamente promover introduzir esse conhecimento, né, para dizer, nós temos um território e nós temos conhecimento sobre esse território, né, e aí, reconhecidamente, conhecimento que mais preserva essas terras, né, as terras indígenas são as que mais têm áreas preservadas, né, no Brasil. Então, não tem por que desconsiderar esse conhecimento e, além de tudo, são nossos territórios. Então, é preciso dar protagonismo, né, para esse conhecimento em qualquer iniciativa que seja feita para esses territórios. Eu defendo muito isso. Você também fala da importância da homologação da terra indígena, né? Queria que você falasse um pouquinho como é que foi a história da tua região. Sim. O povo potiguara sempre habitou o litoral do Nordeste, ali, principalmente os estados de Paraíba, Rio Grande do Norte, os atuais estados da Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará, né? E com o processo de colonização, né, de invasão do Brasil, o litoral do Nordeste foi porta de entrada, então o povo potiguara foi muito afetado desde o início, né, desde ali dos primeiros anos de 1500. E, bom, é um histórico de massacre, mas de muita resistência, né, por parte do povo potiguara. E houve deslocamento dessa população? Uma coisa que marca o povo potiguara reconhecidamente é que é o único povo do litoral que não se retirou do seu território desde a invasão. Então foi um processo muito violento, mas que o povo potiguara resistia. Um dos maiores exemplos de resistência indígena do Brasil diante desse processo. No entanto, houve sim, né, uma migração para outras partes, né? Mas onde a gente estava mais concentrado, que era na Paraíba, que até então na Paraíba, nós não nos retiramos. A história da Paraíba em si como estado passa pela resistência do povo potiguara, né, o que marca ali a história da Paraíba. E nós não arredamos o pé e conquistamos a homologação do nosso território na década de 1980. Foi uma autodemarcação, foi um momento muito importante
Como Nós é o hoje nome, temos o nome oficial da terra indígena? o território potiguara, ele é composto por 3 terras indígenas. Terra indígena Potiguara, que é a maior delas, a terra indígena Jacaré de São Domingos e a terra indígena de Montemor. Essa última terra indígena foi também a última a ser homologada, que foi homologada ano passado, né? Agora nesse governo do presidente Lula, que fez o ato de homologação. Foi a última terra, última porção de terra que a gente estava em processo ainda de homologação, e a gente conquistou isso. Foi um momento muito importante, muito significativo dentro da história do povo potiguara. E a homologação, no seu ponto de vista, ela é importante para o desenvolvimento dessa ciência do povo que habita essa terra? Crucial. A existência de qualquer povo indígena está muito atrelada ao seu território. Então, a demarcação, ela nos garante justamente o direito, né, de permanecer nesse território e o acesso a outros direitos, como, por exemplo, a garantia dessa produção, da continuidade dessa produção de conhecimento, né, por continuar vivendo ali nesse território. E é bom sempre, Vitor, a gente deixar claro, porque muitas vezes surge essa dúvida, que a terra indígena demarcada, ela é da União. Sim. Sim, é isso, é da União, com usufruto permanente, né, e dos povos que estão nela, né? No caso lá, o nosso povo potiguara. Ok, muito bom. Rafael, você está me ouvindo? Sim. Eu queria que você falasse mais sobre esse estudo que você também desenvolve um estudo com grupos indígenas, né, da Paraíba e também do estado do Amazonas, a partir de uma abordagem que você chama de cosmopolítica. Explica para a gente como é que é essa pesquisa, o que é a cosmopolítica, por favor. A cosmopolítica é um conceito que vem da antropologia e da filosofia, e ela se refere à percepção de que os diferentes mundos que existem, os mundos indígenas e as ciências que estão associadas a eles, são equivalentes, né? E a gente deve tratar isso em pé de igualdade. E no contato desses mundos, nesse diálogo, existem conflitos, e esses conflitos a gente tem que compreender como oportunidades de diálogo e oportunidades de criação de pontes entre esses mundos. Então, essa ideia de redes cosmopolíticas é a ideia de construir conexões produtivas entre os mundos indígenas, entre a ciência indígena e a ciência acadêmica. Então, a gente está trabalhando na Paraíba, que é um território que tem uma alta vulnerabilidade ambiental e social. Nesse território, a gente vem trabalhando, né, nesse contexto da cosmopolítica, a revitalização da língua tupi-potiguara, junto com os professores de Tupi. É um projeto que está começando e tem o apoio do Instituto Serrapilheira também, juntamente com a Associação Selvagem, que é aí do Rio de Janeiro. E eu estou falando desse projeto de revitalização do Tupi-Potiguara porque adentrar esses mundos exige que a gente tenha esse contato com a língua, sabe? Então, esse processo de revitalização do Tupi-Potiguara permita que a gente penetre nas concepções de natureza e da relação com o território que existe na língua originária e, assim, permite que a gente se aprofunde nesse processo de escutar a natureza e escutar esse conhecimento tradicional, essa ciência ancestral que a gente tanto está precisando. Então, também tem um grupo do Amazonas, que está relacionado à Federal do Amazonas, tem o Silvio Barreto, o João Paulo Barreto. A gente vem trabalhando com eles nesse contexto das redes cosmopolíticas. Então, entender essas dimensões simbólicas, essas dimensões espirituais que existem nas concepções indígenas de território. Se a gente está falando de ciência de território, em diálogo com os povos indígenas, a gente necessariamente tem que dialogar com essas dimensões, essas compreensões que existem da natureza, que estão além da materialidade que é típica da nossa ciência. Nessa ciência do território e no que a gente está aprendendo, nesse modo de fazer ciência em diálogo com os povos indígenas, uma coisa que se apresenta muito claramente é a necessidade da gente materializar isso para a comunidade. A gente trazer, claro, esses estudos acadêmicos, a complexidade do território, as redes cosmopolíticas são muito importantes para a gente ganhar essa compreensão.
Mas uma coisa que eu quero destacar do Vitor, que eu tenho aprendido muito com ele, é o papel de liderança política que ele exerce dentro da comunidade. O Vitor, além de ser um grande cientista indígena, ele é o presidente da Associação Paraíba Mel, que é uma associação que produz mel a partir de abelhas nativas. É uma ocupação produtiva das florestas que ainda restam na terra indígena potiguara, fazendo frente à expansão da monocultura de cana. E a gente vem conectando outros projetos. Recentemente, a gente está trabalhando a ideia do algodão agroecológico com a Embrapa de Campina Grande, que o Vitor está fazendo mais uma vez a ponte com a terra indígena potiguara, para que a gente possa ter reflorestamentos produtivos, colocando esse algodão agroecológico em conexão com o artesanato indígena e mostrando na prática o que a gente quer dizer com reconectar esses fragmentos, fazer uma engenharia bioeconômica nessa rede. Então, a gente precisa de soluções econômicas para os territórios que tragam negócios baseados na biodiversidade. Então, eu estou aqui enfatizando isso porque é um aspecto muito importante dessa ciência do território. Ela sempre demanda essa materialização da nossa discussão acadêmica, e o Vitor vem sendo para mim um exemplo de como um cientista indígena, além de fazer um trabalho original, de vanguarda, se destaca na articulação política e econômica do território. Então, eu fico aqui imaginando o que a gente pode fazer, né, tendo um campus ali, onde só no nosso curso de ecologia a gente tem mais de 150 alunos indígenas, e crescente essa articulação com as ciências indígenas e com o apoio do Instituto Serrapilheira em diferentes projetos, a gente realmente está animado. Então, só queria destacar essa liderança também do Vitor e essas perspectivas que estão se abrindo na terra indígena potiguara, graças ao apoio do Serrapilheira. Rafael, só para esclarecer, são 150 estudantes indígenas, em qual curso? Só esclarece para a gente. Só no curso de ecologia da UFPB, que é o curso que mais tem aluno indígena, da UFPB no Campus 4. Então, Também quer dizer, tem um interesse especial do aluno indígena por essa questão, por esse tema. Sim, por esse tema. Isso é muito interessante. Aluno, tem 153 alunos indígenas hoje só no curso de ecologia, tem no curso de antropologia também, tem em outros cursos, né? Tem um quantitativo maior. Mas realmente a área de ecologia tem atraído esses alunos, e uma coisa muito boa que aconteceu esse ano foi a regulamentação da profissão de ecólogo, foi feita pelo CRBio, né, pelo CFBio, né, Conselho Federal de Biologia. Então, a gente tem um cenário bastante promissor para a gente colocar essa juventude que está sendo formada para trabalhar em projetos de sustentabilidade associado a negócio, que a gente está buscando também fazer essa ponte biodiversidade e cultura, mas com soluções econômicas que são muito necessárias. Excelente, excelente, Rafael. A Cristina quer eu queria só pegar um gancho também, do que o Rafael falou, né? Porque o Rafael explicando o que está acontecendo nesse território específico, né? Que eles atuam, que eles trabalham, é que o que eu tenho observado nessa pauta é que a gente saiu do momento de não valorização de forma alguma de indígenas enquanto produtores de conhecimento. Agora eu enxergo que existe uma abertura para acessar esses conhecimentos, mas muito de uma maneira que tem me incomodado um pouco, porque é assim, utilitarista. Então, assim, você olha como que os indígenas manejam a fauna e a flora, e aí eu devolvo isso para as minhas políticas de conservação, né? Mas o que eu acho, o próximo momento que eu gostaria que coletivamente a gente migrasse era para, nesse contexto de aproximação entre sistemas de conhecimento que acontece no território, que acontece na academia, para a gente, para além dessa visão utilitarista, que eu acho que ela é importante, ter novas políticas de conservação que levem em consideração, isso é super valioso, mas que o próximo momento passe por efetivamente valorizar que os indígenas que estão no território produzem conhecimento de alta qualidade, e valorizá-los como produtores de conhecimento, protagonistas na produção do conhecimento, que no final das contas, né, essa aproximação que nós estamos conversando aqui, que o Serrapilheira está ajudando a promover, de aproximar essas formas de conhecimento, a gente aposta que os dois sistemas hoje em dia caminham muito separado, né? A gente está ajudando a promover essa aproximação, que a gente aposta que vai trazer uma nova ciência, uma nova forma de fazer ciência,
mais respeitosa, mais colaborativa, mas também muito importante, aí tem o gancho com o que o Rafael falou, olhando para o bem viver nos territórios, né? Então, acho que esse é um elemento que normalmente não está tão aceso quando você está falando dos indígenas que estão em seus territórios, produzindo conhecimento a respeito deles, mas também, ou seja, eu queria que a gente passasse a olhar também para além dessa visão de que eu vou aprender com os indígenas para daí repercutir em outros, ou seja, que seja benéfico só para a ciência que está acontecendo na academia. A gente está falando aqui de um bem viver no território, né? Então, quando o Vitor lidera uma rede sustentável de produção, enfim, uma cadeia produtiva no território, como cientista, como líder político, isso para mim é o futuro. Que bacana. Vitor tem quantos anos? 33. É bem novinho, né? E no teu território, o Rafael falou de produção de mel, né? Que mais que você pode falar assim do teu território para a gente? Do que é produzido lá, dessa liderança que você exerce lá. Tá. Primeiro, obrigado, Rafael. É isso. Eu acho que assim, é preciso dizer primeiro que, apesar de a gente ser um povo indígena que alcançou sucesso, no sentido de que a gente conseguiu demarcar, né, a nossa terra, essa terra indígena ela não escapa de sofrer pressões econômicas, né? Nosso território fica ali no litoral, então pressões de ordem econômica, por exemplo, de especulação imobiliária, monocultivos, né? A gente tem um território que fica rodeado por usinas de cana-de-açúcar e uma série de outras questões, né? E que a gente está ali no centro disso. Então, é um território que sofre pressões econômicas, né? Um povo que sofre todas essas pressões. E aí eu, além de pesquisador, também sou presidente de uma associação que fica dentro da aldeia. E essa associação, ela surgiu principalmente por um grupo de apicultores indígenas, mas que hoje, né, principalmente depois que eu consegui e sou presidente dela, a gente conseguiu abranger mais coisas, né, partindo da apicultura e da meliponicultura que a gente desenvolve hoje. A gente desenvolveu alguns trabalhos ambientais, a gente mantém um viveiro florestal, né, de mudas nativas lá para o território e uma série de outras ações que vai sempre no sentido de dizer é possível a gente manter nossos conhecimentos tradicionais na gestão desse território e conseguir sobreviver a partir desse modo de gerir esse território, né? Mantendo as abelhas, mantendo a floresta em pé e poder nos reproduzir culturalmente também dentro desse território. Porque o sistema como um todo, ele diz que não, que a gente não consegue mais viver com a floresta em pé e mesmo assim se manter economicamente. Então a gente tem isso como um objetivo central na associação, de que sim, a gente consegue e tem uma série de potencialidades que é da nossa tradição cultural, como por exemplo, uma coisa muito forte além da apicultura, é a coleta, o agroextrativismo da mangaba, que é uma frutífera símbolo do nosso território e que é feito, né, principalmente por mulheres e uma atividade familiar e que nos dá o status de maior produtor de mangaba do Brasil. Então isso é devido ao território potiguara. Então a gente tem sim saídas para além, né, desse modo tradicional de lidar com o território, com o ambiente que nos cerca. Muito bacana, parabéns, Rafael. Cristina, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre a importância, né? O Serrapilheira é o primeiro instituto privado de investimento em ciência? Sim, o Serrapilheira Sim. foi o primeiro Foi inovador nisso, nesse né? Sentido. Sim. Eu queria que você tem falasse fundo patrimonial exclusivo. sobre a importância disso no Brasil, né? O que o Serrapilheira está trazendo de inovador e como isso está fazendo diferença? Então, o Serrapilheira, a gente costuma dizer que o Serrapilheira é um pequeno laboratório para testar novas formas de selecionar pessoas, novos modelos de apoio que tenha como base, por exemplo, flexibilidade, autonomia, agilidade de recursos, novas formas de selecionar, de valorizar pessoas que foram historicamente excluídas. Então, o Serrapilheira vem tentando
ocupar esses espaços que o sistema público de fomento tem um pouco mais de dificuldade de ocupar pela inércia, pelos mesmos modos de operar, pelas mesmas pessoas tomando as decisões, assinando os cheques. Então, acho que a gente está ocupando esses espaços que a gente aposta que possa fazer com que a reprodutibilidade na ciência, por exemplo, qualidade, rigor, excelência, então uma série de tópicos que o Serra Pilheira vem trabalhando e atuando com vistas ao testar essas ideias em um pequeno laboratório, elas possam ser, sim, adotadas por outras fundações, por outras organizações, enfim, que virem políticas públicas, por exemplo. Então, o Serra Pilheira vem atuando nesse sentido. E o que eu acho que é importante destacar, tudo que a gente conversou aqui hoje é de uma complexidade, de uma beleza enorme, né? Então, por exemplo, o Vitor acabou de falar de floresta em pé. E a gente, numa das reuniões da nossa rede, a gente falou sobre, para a floresta ficar de pé, o especialista precisa estar de pé também. Então, floresta em pé, especialista em pé, especialista em pé, floresta em pé. Como exatamente fazer isso, né? Então, qual que é o modelo de fomento? O que o CNPq, a CAPES, junto com as FAPES, outras organizações privadas, podem fazer vamos trabalhar juntos nesse tipo de modelo de fomento, que é uma ciência no território aliada à ciência que está acontecendo na academia. Então, estou dando esse exemplo para dizer que são múltiplos os desafios do Brasil, vivemos num país extremamente desigual e resistente, né? Se a gente ainda tem etnias indígenas hoje, mesmo tendo sido assim, o esforço de massacrá-las, de eliminá-las, essas etnias estão vivas, pulsantes, né? O Vitor é um exemplo disso. Então, o desafio é enorme. E esse desafio, o Serra Pilheira sozinho não dá conta, então é fundamental que outras organizações privadas, né? Então, para a gente seria muito importante que outras organizações privadas de apoio à ciência nasçam, né? E que se passem também a atuar nesse tema, em qualquer outro tema relacionado à ciência. Isso é muito comum em outros países, Estados Unidos, vários países da Europa. A filantropia na ciência é muito importante para atuar em espaços onde o fomento público tem resistência. Então, o risco na ciência, por exemplo, você apoiar projetos que são muito arriscados, que eles podem dar errado. O Serra Pilheira está tranquilo de fazer isso, a gente apoia o risco. Então, essas ações são muito comuns em organizações privadas atuando em ciência fora do Brasil. A gente gostaria que o ambiente de fomento aqui fosse mais capilarizado e que outras organizações privadas também surgissem, né? Estão começando a surgir outras. Seguissem o exemplo, né, do Serra Pilheira. Exatamente. Vamos torcer, então, para que isso aconteça, né, Cristina? Exato. Queria te agradecer muito pela presença aqui, também ao Vitor e ao Rafael. E quem gostou do programa, quiser rever, pode acessar o nosso canal do YouTube, nossa programação está toda lá. Acesse também as nossas redes sociais e mande a sua mensagem se você gostou, se você quiser fazer algum comentário, se quiser rever. Muito obrigada por você que nos acompanhou. TV Alerj, Canal do Povo. Até a próxima.